Fala rapaziada, ultimamente eu tenho tido a vontade de fazer um vídeo diferente e de última hora eu mudei os planos e agora esse vídeo é o vídeo diferente. Uhul! Então sejam bem-vindos a um vídeo sobre o filósofo mais brabo de toda a antiguidade. E eu tô falando de ninguém menos e ninguém mais do que Diógenes, o cínico ou o cão. A principal ideia de Diógenes é que os bens materiais não fazem a nossa felicidade, ou seja, ele era muito desapegado de tudo. E o que você acha dessa ideia? Você acha que os bens materiais trazem ou não felicidade? E ele dizia também que o poder é uma forma de escravidão, que tira a sua liberdade, assim como os objetos e tudo o mais que você carrega que não seja extremamente essencial. Ele também nos fala muito sobre autossuficiência, afinal, você realmente precisa das coisas que você acha que você precisa? Você já tirou a prova disso? Esse é o filósofo que me faz conversar com aquelas pessoas aparentemente loucas que puxam assunto com você do nada na rua, porque eu sempre penso que pode ser um Diógenes ali, e não só um louco falando nada com nada. Infelizmente eu nunca encontrei um Diógenes, eram todos loucos mesmo. Mas a forma de ensinar filosofia é diferente de todos os outros. O Diógenes é um filósofo mais folclórico do que outra coisa, então nada melhor do que ensinar a filosofia dele contando as histórias dele. E só pra você criar uma empatiazinha com ele e se sentir mais chegado, é bom falar do primeiro ato de autossuficiência que ele teve consigo mesmo, que foi quando ele chegou em Atenas e falou: se meu escravo pode viver sem mim, por que eu não posso viver sem o meu escravo? Uma vez, ele foi convidado a entrar na casa de um homem muito rico, mas o Diógenes, por ser uma pessoa que não se importava muito com convenções sociais, não ligava de sair cuspindo por aí. Então esse homem muito rico pediu para que ele não cuspisse nas coisas de valor que tinham na casa, pois elas estavam limpas e eram caras. É claro que se você for um bom entendedor, você já deve imaginar onde essa história vai parar. Ele não pensou duas vezes e deu logo uma cuspida, mas não foi em um objeto, foi no rosto do homem rico. Daí esse homem perguntou: por que você cuspiu no meu rosto? E o cínico respondeu: porque o seu rosto foi a coisa mais suja e barata que encontrei pela casa. Só nessa pequena cuspida a gente vê que ele não era um filósofo como os outros, porque os outros ou conversavam muito ou escreviam muito. Ele não tinha nem paciência e nem interesse pra fazer isso. Ele era o famoso poucas ideias. O Platão chegou a descrever ele como Sócrates que enlouqueceu. O modo de filosofia dele era com essas frases de efeito que significavam muita coisa, mas ele complementava a ação dele com essas frases, e não o contrário. E a ação de cuspir na cara do homem rico é dizer que ele estava valorizando tanto os seus objetos que se esqueceu de avisar Diógenes para não cuspir nele. Só por essa pequena história de muitas, a gente já vê que a filosofia dele é a filosofia extrema, onde ele faz uma ação seguida de uma dura crítica. Então esse vídeo aqui é para te mostrar que você pode fazer filosofia mesmo não estando em uma faculdade ou em um lugar cheio de livros. Você pode fazer filosofia em qualquer lugar e em qualquer hora, principalmente com a ajuda da internet. Pensar nunca ficou tão fácil. Os males podem até ter aumentado, mas as formas de os vencê-los nunca foram diferentes. É sempre com virtude. O que esse filósofo tem de tão diferente é também o fato de morar em um barril, o que inspirou até o Chaves, que vivia como um verdadeiro cínico. E era comum que ele fosse chamado de cão pelas pessoas. Certo dia, ele até mijou em uma pessoa que o chamou de cão e disse: o que essa pessoa tava esperando? Não é isso que os cães fazem? Mas calma que a gente tá se adiantando. É necessário falar sobre a primeira parte da vida dele e o que o fez ser assim. O pai dele era bancário, que cuidava das moedas. E naquela época ele ficou encarregado de tirar moedas falsificadas do banco. Mas ele quis dar uma despertinho e em vez de tirar as moedas falsas, ele tirou as moedas verdadeiras. É claro, ele foi descoberto não muito tempo depois, fazendo com que ele e o filho, que é o Diógenes, fossem exilados de Sinope e fossem parar em Atenas, o berço de toda a filosofia grega. Então qualquer pessoa que fosse pra Atenas naquela época ia ter contato direto com a filosofia. Platão vem de lá, Sócrates estava lá, enfim, muita gente. Desde então, vendo a má ação de seu pai, Diógenes dizia ter como objetivo tirar as moedas falsas da sociedade. E ele escolheu fazer isso da melhor maneira possível e mais absurda também, que é descascando o palhaço em público, se é que você me entende. Mas sobre isso a gente fala um pouco mais pra frente. A luta de Diógenes não foi apenas contra os objetivos que acabam possuindo aqueles que os têm, mas também contra o poder e contra a falta de liberdade. Um grande exemplo disso é quando ele teve que lavar alfaces em uma fonte e um homem disse: se você honrasse o tirano Dionísio, não teria que lavar alfaces. Então ele respondeu: se eu não lavasse alfaces, honraria o tirano Dionísio, mostrando que era preferível que ele tomasse o caminho inverso ao satisfazer os desejos de um tirano só para ganhar alguns favores. Então é melhor o esforço do que vender a sua liberdade por poder. A liberdade do cinismo é mais uma liberdade em agir como quer e não agir de acordo com as convenções sociais, como por exemplo saudar um tirano, ou até mesmo dar aquela descabelada no palhaço em locais públicos. Sim, ele era doidão nesse nível. E quando ele era questionado por que ele fazia isso, ele respondia que queria que fosse tão fácil parar de sentir fome ao esfregar o estômago, assim como é fácil satisfazer as vontades, entendeu? A ideia central é mostrar que a filosofia não deve ser somente feita em teoria, mas mais em prática e de maneira radical. Ele vivia o que ele acreditava. Eu não tô estimulando ninguém aqui a ser um Diógenes, tá? Inclusive, hoje em dia, você não ia ser exilado, você simplesmente ia ser preso por toda a sua
vida, e provavelmente se você fizesse alguma coisa dessas na cadeia, você ia ser morto. Mas tudo bem, vamos continuar. A mais famosa história dele foi quando ele enfrentou o imperador do mundo, o Alexandre o Grande. Diógenes já era famoso por ser aquele jeito, e dizem que Alexandre o Grande era um grande fã, e foi o procurar. Ele perguntou a Diógenes o que poderia fazer por ele, como se quisesse oferecer qualquer coisa. Imagina você, o homem mais poderoso e rico do mundo, chegando na sua frente e te oferecendo qualquer coisa. É provável que você pediria alguma coisa, mas Diógenes não. Ele percebeu que Alexandre estava tapando a luz do sol e só falou: eu quero que você não me tire o que você não pode me dar, então saia da minha frente. Então mesmo Alexandre sendo a pessoa mais poderosa do mundo, ainda haviam coisas que o poder dele não conseguia alcançar, e o filósofo não queria nenhum objeto, porque acreditava que isso iria torná-lo infeliz, dando mais valor ao que possui do que a si mesmo. E ainda tem outra versão dessa história, onde Diógenes na verdade responde: tire a escuridão de mim, fazendo com que Alexandre percebesse que isso não seria possível, claro, de uma forma metafórica, porque ele não poderia falar nada do que Diógenes já não soubesse. E para finalmente demonstrar a última virtude máxima dos cínicos, eu preciso contar para vocês a história de quando ele foi visto pedindo esmola para uma estátua. E quando perguntaram o porquê disso, ele disse: a estátua é cega e não me vê, e por isso me acostumo a não ser visto. E segundo, porque me acostumo a não receber nada de ninguém e a não depender de ninguém. Assim, ele desenvolvia a apatia com as coisas, não sendo necessário que se vinculasse a outra pessoa, de tal forma que ficasse dependente dela. Ao contrário da amizade em Epicuro ou em Aristóteles ou em diversos outros filósofos, alguns deles afirmavam que a amizade era algo estritamente necessário para a humanidade em si, mas não para Diógenes, talvez não para a humanidade. A autossuficiência do Diógenes era extrema, ele não precisava de mais ninguém além de si mesmo. Com ele mesmo, ele se virava. Existe até uma história em que ele estava carregando uma colher ou um pote no bolso, e ele simplesmente tira do bolso e fala: como fui tão tolo de não perceber que quase perdi a mim mesmo. E isso que torna ele o filósofo tão importante. Ele quebra alguns conceitos que existiam e que outros trouxeram com base, talvez, em teoria, mas não em prática. O que muitos pensaram, ele discordou, e em vez de escrever uma tese argumentativa do porquê aquilo estava errado, ele foi lá e ele agiu. Muita gente pensa que ele também não escreveu nada durante a vida, mas isso não é confirmado. Alguns dizem que na verdade a obra dele só se perdeu durante o tempo. E essa obra seria algo provavelmente muito à frente de seu tempo, porque criticava valores gregos e ressalta a antropofagia, liberdade sexual total, indiferença à sepultura, igualdade entre homens e mulheres, negação do sagrado, supressão das armas e das moedas e o repúdio da arrecadação em prol da cidade, ou seja, dos impostos. Sinceramente, eu gostaria muito de ler o que ele tinha a falar sobre esses assuntos, e eu gostaria de ver em primeira mão cada argumento que ele fosse usar, mas infelizmente esse livro pode ser só uma lenda. E mesmo que não seja, nunca veremos nada do que pode ter sido escrito, porque a história apagou ele de sua memória. De qualquer forma, segundo uma fonte muito confiável da internet chamada Wikipédia, aparentemente foi esse livro que influenciou Zenão de Cítio, que mais tarde se tornaria o criador do estoicismo. Então o cinismo teve uma influência direta para uma das minhas filosofias favoritas. Isso porque é uma das filosofias que mais funcionam e é também uma bem acessível para todos colocarem em prática. A minha provável história preferida de Diógenes é a de um segundo encontro com Alexandre o Grande, quando Alexandre perguntou o que ele estava fazendo. Então o homem disse: eu estou procurando os ossos de seu pai, mas não consigo distingui-lo do de seu escravo. Para que agredir Diógenes? Para que agredir, me diz? Com todas essas histórias a gente pode ver quais eram os ideais cínicos que ele seguia: a autarquia, que é o desapego dos bens materiais, a liberdade das convenções sociais, e a apatia, que era a autossuficiência em si próprio sem depender de outros. E para finalizar, eu vou lhes contar a última história conhecida de Diógenes, até a sua morte, que foi quando piratas sequestraram várias pessoas para vender como escravos, e ele estava no meio desses piratas. E para vender, os piratas perguntaram o que essas pessoas conseguiam fazer de melhor para anunciar. Então eles perguntavam quais eram os seus empregos, as suas habilidades, e alguns responderam marceneiro, torneiro, cozinheiro, mas Diógenes respondeu que o que ele fazia de melhor era ser um ótimo mestre. Também conta-se que quando ele finalmente foi anunciado, ele viu um homem muito bem vestido entre os que queriam comprar escravos e exclamou: me venda para aquele homem, ele precisa ser educado, porque eu serei um bom mestre. Bom, com toda certeza, se eu não fosse Hamlet, seria Diógenes.